Saudações! Como vão, meus amigos e minhas amigas? É muito bom estar aqui novamente com vocês. Já lembrando, deem um like, né? Um positivo, como dizem, né? Deem um like. Cliquem no sininho negro para que recebam notificação de quando eu posto vídeo. Inscrevam-se no canal e é muito importante que compartilhem, por gentileza, porque para que outros como vocês possam estar recebendo as informações para saírem do padrão vibracional de escuridão, acordando e permitindo assim que outros também estejam nessa condição. Ok? Então vamos lá hoje a mais uma polêmica. Como sempre, porque o meu trabalho é justamente desfazer toda essa palhaçada, toda essa mentirada que ficam promulgando para vocês e uma grande maioria simplesmente acreditam nessas coisas, né? E não é assim, você precisa ter discernimento para entender o que é o que. Vamos lá. A completa e total falta de discernimento é dizer sobre o tema que é a data limite. Data limite. Data limite. E propagar essa profecia, como se a mudança do padrão vibracional do ser humano fosse acontecer numa data marcada. Cala a boca. Até parece. Ficam fazendo porcaria uma vida inteira, ou vidas após vida, e de repente muda de um dia para o outro. Muda nada. Vão entrar no mérito da farsa chamada Chico Xavier. E sei que muita gente pode não gostar da história, mas é um farsante, um escravo. Serviu a essas entidades sem saber quem eles eram de fato, desde pequeno sofrendo, pobre. Isso é espiritualidade de luz? Claro, você tem que não ficar amarrado na matéria, mas não é bem assim também, né? Você vai ser mendigo de rua para dizer que você é crístico. Cala a boca. É farsa sim, Chico Xavier. Mesmo que muitos não gostem, como venho dizendo sempre. Quem disse a vocês que o espírito que falava com esse incauto médium era de fato o que se autodenominava como sendo Emmanuel? Essa é uma das provas que todos deveriam fazer. Ou seja, não simplesmente se sujeitar a essas entidades, servindo-lhes como escravos, que ensinam a humildade, mas não libertam vocês das tolices. Tanto esse médium como todos os segmentos que atuam nessa área, ou seja, todos que trabalham em centros de incorporação, infelizmente, muitos, para não dizer a maioria desses médiums, não têm noção do que estão fazendo. Mesmo que digam que sim, servem e nunca indagam a quem estão servindo. Como médium, muito tempo fui. Ainda sou, mas não permito mais, que a entidade tome conta. Muito raro. Como médium e conhecedor sobre o assunto, posso falar a respeito com discernimento. Já trabalhei em centro espírita, já trabalhei e tive meu próprio centro de Umbanda, que acho que já falei aqui também, e digo enfaticamente, tudo é um grande circo. Dos muitos médiuns que conheci, todos não eram médiuns, mas atuavam dentro do que é denominado como animismo, que eu também creio que já falei, mas é sempre bom repetir para entrar nas cacholas. Talvez perguntem, o que é animismo? Animismo
na filosofia, representa cada uma das doutrinas que afirmam a existência da alma humana, considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. Na antropologia, é o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade. Quer dizer, aí começou a farsa da religião, porque em vez de saberem o que é de fato, começaram com toda a mistificação, né? No qual o homem primitivo, que crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente. Agora, o mais importante, o que é o animismo no espiritismo? Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito. Ou seja, pelo próprio médium, o espírito encarnado, sem que esse seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim um artífice dos fenômenos em questão. Ou seja, ele cria toda essa historinha, de incorporação. Por isso que tem gente que fala, parece que o médium nem estava incorporado, parece que era ele mesmo que estava falando. É exatamente isso. Fica claro, portanto, que a maioria dos médiums atuam falsamente, criando personagens fictícios como sendo entidades que estão incorporando. Nunca vi de fato essas entidades resolverem problemas dos que os procuram. Raras foram as soluções. Agora, saibam que o lado contrário também resolve problema, caso seja preciso, para manter a farsa. Aí, a desculpa é de que a culpa é do próprio ser humano. Fato que concordo plenamente. E pergunto, então para que essas pseudas entidades se manifestam se não têm a capacidade de nos auxiliar? Pois, como costumam dizer, é para isso que vieram. Vamos ser coerentes. Como uma entidade que é anímica vai ajudar alguém? E por que os ditos espíritos em que poucos se apresentam não impedem essa palhaçada? Não bloqueiam esse animismo. Deixa o circo correr. Essa palhaçada que vivemos aqui na sociedade humana. Se vieram para ajudar, então ajudem. E não é isso que vemos. É o que você vê, como é que está a humanidade? Está uma maravilha? Está nada. Aí fica um monte aí de... Eu vou falar, claro, um monte de babaca falando... Agora está acontecendo a mudança. Essa epidemia serviu para o ser humano cair a ficha. Caiu nada, cala a boca. Vai continuar tudo igual. É mais o desejo contido que haja a mudança do que de fato está acontecendo. Pouco se vê isso. Da mesma forma, se vieram, como eu estava dizendo, para ajudar, então ajudem. E não é isso que vemos. Da mesma forma acontece com as ditas canalizações de seres extraterrestres. E vocês sabem quem eles são? Que estão falando nessas canalizações? Mestres ascensos. Que mestres ascensos? Já fiz o vídeo falando a respeito. Cala a boca, mestre ascenso. Que mestre ascenso? Quem disse que ele é um extraterrestre? Quem pode provar enfaticamente que são? Percebem? Somos o tempo todo joguetes, porque não nos libertamos dessas ilusões. Desse desejo contido na alma, que é o de se libertar, mas a mente atrapalha.
E essa turma fica promulgando as crendices e fatos incutidos no eu humano, o desejo de que aconteçam. Por exemplo, dizem que os ETs vão chegar logo, ou já estão aqui. Pergunto, novamente, aonde estão? Cadê? Ô, gente, vamos pensar um pouco, vamos usar esse cérebro. Até quando vocês vão ficar nessa mesmice? Adoram contos da carochinha, adoram contos de romance, mistificações. Blá, 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 blá. Será que virão mesmo? Ou será que estão aqui mesmo? Como se pode provar? Como já disse, que mudanças estão acontecendo? Aonde? Só vejo muita conversa mole, muita falácia, muita verborragia e nada de concreto. O humano criou um mundinho para si mesmo e vive fechado nele como se nada mais existisse. Não olha para dentro de si mesmo. Não olha para o infinito cósmico. Veja seu tamanho, não passamos de poeira cósmica. E faço outra pergunta. Você sabe dizer por que você está aqui? Para quê? E quem é você? Eu sei que eu não sou essa coisa aqui, esse corpo aqui. Eu não sou isso. Eu só estou. Essa roupa aqui está sobre a outra roupa que é o corpo humano. Entenderam? Será que somos tão importantes assim para o Criador? Mesmo em nossa pequenez? Vejam bem, a nossa pequenez não está apenas no tamanho do corpo físico, perante a imensidão das estrelas, mas também na pequenez do cérebro, na pequenez mental, na falta de conhecimento do todo e de si mesmo, a falta de discernimento. Porque eu disse sobre tudo isso para que possamos desmentir a data limite e explicar o que significa dizer sobre essa afamada data. O romance da data limite, dito por desculpe, mas é trevoso, hein? Porque mantém vocês na ignorância. Pois bem, data limite não existe. O que existe a esse respeito, podemos divagar sobre o assunto, mas que de fato ela é uma paulatina mudança vibracional na frequência do cérebro e pode acontecer num período entre 50 a 100 anos. Portanto, repito, não existe data limite. O circo continua, tanto por parte dos espíritas, dos médiuns e dos esotéricos, principalmente. A mudança estará acontecendo caso seja provado que o plano espiritual de luz ou ETs evoluídos dentro desse padrão de luz estejam de fato intervindo. Caso seja provado, ainda não tem prova. É muito mais falácia de médiums do que a prova verdadeira. Mostra para mim. Eu sempre falo aqui para vocês. Cadê vocês, ô espíritos de luz? Cadê vocês, extraterrestres que dizem ser amigos nossos? Cadê? Aí ficam, mas o ser humano pode se assustar. Cala a boca, é problema nosso, não é de vocês. Entendeu que é tudo jogo? Se você se assustar com a presença extraterrestre, o problema é seu. Eles não têm nada que ficar decidindo isso. Que estejam de fato intervindo com a finalidade de fazer o ser humano sair da caverna, onde vocês estão. Humanos trogloditas. Ou dar o afamado salto quântico. Que beleza! É até bonito dizer salto quântico. Cala a boca.
Essa sensacionalista ilusão vem continuamente sendo vendida aos desatentos humanos. Vamos à explicação do que de fato é a mudança do padrão vibracional, ou o que chamam de data limite. Em verdade, essa data é atemporal. Portanto, repito, ela não existe como uma data fixa. No ocultismo bíblico, como sempre explico, significa exatamente o momento em que cai a ficha do ser humano. Aquele momento que você acorda, aquele momento que você começa a enxergar outra realidade, que não aquela que te ensinaram ou continuam ensinando. Em Lucas 13:28, diz que haverá choro e ranger de dentes. Isso ocorre exatamente quando você, definitivamente, começar a fazer perguntas e buscar respostas. Essa é a data limite. Acontecendo individualmente. Ela é justamente o momento que você acorda para a realidade do quanto somos ignorantes ou estamos ignorantes. Isso vem provar a todos que esse sensacionalismo barato sobre a data limite não passa de um engodo para vender livros, cursos, fazer atendimentos terapêuticos, atendimentos mediúnicos, para falar a esse assunto. E nenhum desses mentirosos vendedores esclarece sobre a verdade. Espero que tenha ficado bem claro e explicado, repetindo, a data limite não existe. Porém, mudanças vibracionais no padrão de pensamento da humanidade, caso seja aprovada a intervenção espiritual ou extraterrestre, e também a mudança individual quando se acorda. Essa sim, podemos dizer que sendo a mais coerente, verdadeira e provável de acontecer. E as duas podem sim estar ligadas. Aqui, dei uma explanação superficial sobre o Espiritismo como uma referência para poder mostrar sobre esse tal data limite. Em outra aula falarei especificamente sobre a mediunidade. Nas incorporações, nas canalizações, nas vidências, nas clareaudiências e outras manifestações ditas como mediúnicas. Bom, creio que tenha deixado bem claro, Você só não vai entender se não quiser. Não é preciso uma aula de no mínimo 1 hora para explicar tudo isso. Creio que fui bem enfático na explicação e ficou bem claro. Mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, um abraço a todos vocês que me acompanham e que estão chegando agora. Sigam-me, porque há muito ainda a que se dizer, há muito a que se ensinar para abrir as vossas mentes, expandir as vossas consciências. Fraternalmente desejando a todos que a data limite aconteça a vocês nesta encarnação, neste momento, entrando na paz e na luz do Criador, libertando-se da prisão mental em que se encontram. Mesmo que não gostem, isso é a realidade. Um abração. Até já, meus queridos.